O que que eu fiz, gente? Eu tenho, preparei a aula, né? Eu acabei colocando como se vocês não tivessem visto nada, nada mesmo, tá? Dessa parte de mecanismos, as relações de energia e tudo mais. Então, assim, se eu começar a falar alguma coisa que vocês já viram em sala, vocês falam aí que daí a gente pula, tá? Como eu não sabia exatamente o que estava faltando, e às vezes eu começar direto lá pelo Hammett, dar um nó na cabeça, né, por não ter falado outras coisas, então eu resolvi manter assim a sequência que eu daria se eu pegasse essa aula do início, tá? Aqui, eu esqueci de alterar. Certo, então, gente. Então, se eu começar a falar coisa que vocês já viram aí na disciplina, a gente me avisa para a gente pular aí e ir para partes que são importantes que vocês acabaram não vendo. Ou se no meio do caminho aí, se vocês verem assim, ó, tá, não, a gente viu e só não ligou o nome à pessoa, vocês avisam também que eu tenho uma, uma saída aqui que eu deixei preparado, tá? Fiquem tranquilos, sem aula vocês não vão ficar, fiquem tranquilos. Então, pessoal, na minha visão, essa parte de estudo e descrição dos mecanismos de reações orgânicas, né, da avançada, é a parte mais importante da disciplina, certo? Por quê? Porque é aonde a gente vai entender de onde saíram aqueles mecanismos que a gente via lá na graduação, setinhas, né? Por que que a seta está de um para do nucleófilo para eletrófilo? Por que que é aquele passo que acontece e não aquele outro, né? Então, tudo isso, né, não é do além, não sai do sonho, da cabeça, assim, de alguém, né, foi dormir, acordou, tipo, o mecanismo é esse, né, poderes mediúnicos, né, tudo isso sai de estudos, né, mecanísticos, certo, estudos cinéticos das reações em questão, certo. No caso de reações orgânicas, né, as etapas elementares, que é aquelas etapas que acontecem, né, cada um dos passos da reação, vão constituir um mecanismo, tá? Então, o mecanismo vai ser a soma de várias etapas de reação, de reações que vão acontecendo durante o processo, tá? Descrição detalhadas, que isso quer dizer o quê? Cada etapa a gente tem que fazer a caracterização cinética, termodinâmica, regioquímica, para entender o que está acontecendo, né? E o mecanismo vai descrever cada uma dessas etapas. Uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de mecanismos, né? Não existe um mecanismo definitivo, né? Por quê? Algum de vocês aí enxergam átomos, né? Transferência de átomos ou grupos de átomos? Não, né? Espero que não. A gente está falando de um nível atômico, praticamente, né? Então, a gente não tem equipamentos ainda capazes de fazer esse acompanhamento. Até já existem algumas situações específicas, né, que a gente consegue ver lá por microscopia eletrônica de transmissão, né? A ligação quebrando, ligação formando, mas ainda é algo bastante incipiente. Talvez aí nos próximos 10, 15, 20 anos a gente consiga, né? Então isso quer dizer o quê? Que mecanismo a gente não consegue provar porque a gente não consegue visualizar a reação acontecendo, né? A gente vê efeitos daquela reação, né? Efeitos macroscópicos que são aqueles que a gente consegue acompanhar, como a transição eletrônica, desaparecimento de uma banda, né? Seja independente da técnica que a gente está acompanhando, né? O desaparecimento, aparecimento de bandas, né? Então o que a gente tem são mecanismos estabelecidos, né, ou bem aceitos, certo? Por quê? Por exemplo, um mecanismo SN2
faz mais de 70 anos que não tem nenhuma grande novidade, algo que faça parar tudo, né, e a gente reavaliar como a gente estuda ele. Mas sempre pode surgir, né, uma técnica nova, uma análise diferente que pode nos dar novas informações e jogar o que a gente tem por estabelecido e bem aceito para o chão, né? Então, as propostas mecanísticas, então, elas são dadas em cima dos dados experimentais. E por isso, então, né, quando um novo dado surge, pode ser descartado. Esse conhecimento do mecanismo, né, ele nos revela as relações entre reações, certo? Que às vezes não são, não parecem que estão relacionadas, né? Às vezes um equilíbrio de protonação, né? Às vezes a gente acha que todo equilíbrio de protonação é algo simples e fácil e corriqueiro, mas às vezes esse processo de protonação acaba se tornando a etapa lenta da reação, né? Trazendo aí uma série de implicações para aquele mecanismo, né? Sabendo-se então como é que é o mecanismo de uma reação, né, a gente consegue então controlar a reatividade de compostos, né? E aí a gente pode partir para escala industrial, né? Seja lá na indústria farmacêutica, petroquímica, de transformação de compostos, né? E assim vai, né, de plásticos, né? Então a gente saber como a reação se processa nos permite controlar aquela reação, né? E, ou seja, com isso a gente pode pensar em catalisadores, métodos mais eficientes de produção, e assim vai, né, gente? Eu acho que, como a gente está falando aqui numa turma de orgânica avançada, né, eu acho que eu ficar falando sobre a importância de mecanismo em reações orgânicas é praticamente chover no molhado. Eu acho que, né, todos vocês entendem e compreendem a importância da gente saber o mecanismo. Então, tem uma frase do Einstein, né, que escreveu um dos livros que é o de Físico-Química Orgânica, né? Que ele é um livro, é uma bíblia, gente, é do tamanho padrão assim de um livro, né? E, e ele é grosso assim, né? A última vez que eu olhei para comprar, não tava uma pequena fortuna. Ele é a Bíblia da Físico-Química Orgânica, que é quem a parte da orgânica que vai lá se preocupar em desvendar e entender os mecanismos de reação, né? Ele coloca então que o entendimento de um mecanismo de uma reação é quase sempre a parte mais importante, né? A informação mais importante que um químico tem para manipular a natureza, né? Então, a gente só consegue manipular aquilo que a gente conhece, né, com segurança, com propriedade, né. Para entender as reações, gente, então a gente tem duas partes, né, para propor um mecanismo. Temos os parâmetros termodinâmicos e os parâmetros cinéticos. Então, eu vou dar uma falada aqui primeiro sobre os parâmetros, né, dar uma lembrada aqui nos parâmetros termodinâmicos. Então, seja uma reação orgânica ou não, né, ela sempre vai poder ser associada com valores de entalpia, né, na verdade de variação de entalpia, que é o que a gente consegue medir, variação de entropia e energia livre de Gibbs, né, que vocês sabem que são independentes, né, do caminho de reação, né, depende somente do estado inicial e do estado final da reação. Então, a gente consegue relacionar eles através da temperatura, né? E temos aqui a equação, né, que é famosa, né, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, que vai nos dar a espontaneidade da reação, certo? Como eu falei, não está associado ao caminho de reação, né? Mas nos dá a ideia se a reação existe a possibilidade dela acontecer ou não, né? Se ela é
favorável ou não, se ela é espontânea ou não, na verdade. O ΔG, né, a gente consegue também associar com o quê? Com a constante de equilíbrio. Então, por isso que a gente consegue saber se uma reação pode acontecer ou não, né? Constantes de equilíbrio muito menores que 1 mostra o quê? Que é difícil, né? Quanto mais próximo de zero, né, não vai chegar em zero, mas vai se aproximando, né? É mais difícil para uma reação acontecer, certo? Isso quer dizer o quê? Que a partir do ΔG sobre RT, a gente consegue, né, calcular, tirando a exponencial, né, a constante de equilíbrio. Como o ΔG está relacionado com ΔH e ΔS, né, a gente também consegue correlacionar com eles. Lembrando que R é a constante geral dos gases, e aí a gente sempre vai usar em Joule ou caloria, tá? Gente, o que eu estou falando aqui né, uma revisão, mas se vocês perceberem, ó, a gente já falou disso aqui na disciplina, por favor, né, não me deixem ficar aqui o tempo todo da aula falando de coisa que já foi revisitada aqui na disciplina. Então, como eu falei, né, ΔG eles nos dá a possibilidade da gente relacionar o processo ser espontâneo ou não espontâneo, né? Então, ΔG positivo, a gente tem um processo que é chamado de endergônico, que considerado, então, não espontâneo. Então, a gente precisa fornecer energia para que ele aconteça. O ΔG negativo, né, ele é associado com o exergônico, então espontâneo, né? O espontâneo está associado com o que acontece espontaneamente na natureza ou não, né? Lógico que a gente consegue fazer alguns processos que não são espontâneos acontecerem, manipulando as variáveis de energia do processo. O termo, gente, só lembrando, né, termo exotérmico e endotérmico, eles estão associados com entalpia, tá? Endergônico e exergônico com ΔG, tá, gente? Só para não confundir. Por quê? A gente tem processos exotérmicos que são espontâneos, mas tem processos que são exotérmicos e, apesar disso, não são espontâneos, tá? Então, sempre lembrar de associar exotérmico e endotérmico com entalpia, tá? Não com o ΔG. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, diagrama de reação, uma reação exergônica e uma endergônica. Então, na exergônica, o reagente tem uma energia livre maior do que a do produto. Então, a gente vai ter aqui a reação se processando, né, atingindo o estado de transição, certo? E aí vai a produto, certo? O produto tem uma energia menor do que a do reagente e a constante de equilíbrio, nesse caso, sempre vai ser maior do que 1. No caso de uma reação endergônica, o que vai acontecer? O reagente tem uma energia mais baixa, certo? Vai precisar de mais energia para atingir o estado de transição, e aí é formado o produto, tá? E aí a gente tem um ΔG positivo associado com uma constante de equilíbrio menor do que 1. E se a constante de equilíbrio for igual a 1, gente? Como é que vai ser o formato desse diagrama? Pergunto aí para vocês. Constante de equilíbrio igual a 1. Vai estar na mesma linha, tanto produto quanto reagente? Isso aí. A gente vai ter uma gaussiana, né? Fazer aqui em cima. Botar o eixo aqui. O reagente vai, estado de transição e produto. Então, no equilíbrio, né, 50% está como na forma de reagente, 50% está como produto. Né? Fica uma curva gaussiana bem simétrica. Certo, gente? Então, o que isso significa? Se eu souber o ΔG de uma reação, eu consigo associar com a constante de equilíbrio e calcular
a porcentagem de produto. Então, por exemplo, se uma reação ela tem o ΔG de 1 quilocaloria, a conversão do produto está limitada a 15%. Tá? Ô, Renato, Oi. rapidinho. Esse, quando você colocou no equilíbrio igual a 1, por exemplo, quanto menor for o meu ΔG, eu posso dizer que é mais fácil eu ficar tanto no estado de equilíbrio de transição para o produto por reagente? Ou Então, ó, a intercambiabilidade deles? se você pegar o ΔG, aliás, a constante de equilíbrio igual a 1, ó, e jogando aqui na equação, o Ln de 1 é zero, certo? Então, o ΔG da reação é zero. Quanto maior for o valor de K, né, maior vai ser o valor dessa expressão. Então, como está o negativo aqui na frente, maior vai ser a espontaneidade do processo, né? Maior é a energia liberada, né, no processo, e aí com isso, né, a reação vai ficando mais favorável. Não sei se era isso que você estava perguntando, Patrick. Mais ou menos. Foi mais na interpretação do gráfico, por exemplo. Comparando aquele gráfico que você desenhou. Uhum, É, quando a gente tem que o K é igual a 1, e fala em relação a estar no estado uhum. de equilíbrio entre produto e reagente. Se eu considerar que essa gaussiana ou ΔG for menor, ou seja, a sua amplitude, é o mesmo que dizer também, interpretando pelo gráfico, que a minha proporção, desculpa, a minha migração de produto e reagente, ela pode ficar intercambiando de uma forma mais rápida, o equilíbrio? Então, se esse valor aqui, né, o que vai determinar a velocidade da reação vai ser esse parâmetro aqui, que é o ΔG de transição, certo? Quanto maior ele, mais difícil, melhor a taxa de conversão, né, a velocidade da reação. Quanto mais baixo ele, quanto menor ele for, mais rápida é a conversão, né? Então, dá para chegar nessas conclusões que você falou, sim. Só tem que tomar cuidado o que a gente está analisando. Porque quando a gente analisa a variação, né, a gente está olhando espontaneidade. Agora, quando a gente está olhando isso daqui, ó, que é o estado de transição, aí a gente está olhando a velocidade, né? A gente deixa de olhar estado inicial e final e a gente começa a olhar o caminho, né? O percurso que a reação está tomando. E aí esse parâmetro daí vai nos ajudar a entender isso. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Gente, só para deixar esse aqui, eu vou fazer rapidinho aqui de exemplo, né? Uma reação que não é uma reação, né? Que na verdade, a mudança de conformação de axial para equatorial aqui de um ciclo hexano monossubstituído, tá? A gente pode tratar isso como uma reação, né? E olhar, né? O ΔG associado com essa constante, né? E chegar, né, nas porcentagens de equatorial e axial. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar utilizar essa equação aqui, ó, certo? Na verdade, essa daqui. Essa daqui que é essa daqui também, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa calcular a constante, certo? E aí, a partir do valor da constante, o que a gente vai fazer? A constante de equilíbrio, a gente pode descrever como uma notação aonde ela é a concentração do produto, né? Que eu vou colocar um E aqui de equatorial, só para diferenciar, sobre a concentração do reagente, certo? Que eu vou colocar um A aqui para dizer que é um axial, certo? Então, quando eu determino a constante de equilíbrio, né, nesse caso aqui 1,5, quer dizer o quê? Eu posso dizer que essa razão aqui é de 1,5, certo? Sendo 1,5,
Se eu disser que isso aqui está dividindo por 1, eu posso dizer que a concentração, né, dependente de unidade, de equatorial e axial é 1,5 para 1, certo? E aí, usando fração molar, né, eu vou tentar escrever aqui rapidinho. Não vou conseguir fazer aquele x bonito de fração molar, né? A gente tem, então, se eu dividir o axial, concentração de axial, pela soma do axial mais equatorial, que é 1 mais 1,5, certo? Isso aqui vai dar 1 dividido por 2,5. Deixa eu só conferir aqui o valor para não falar besteira. Vai dar exatamente 0,4, certo? De vezes, multiplicando isso por 100, né, para deixar em 100%, eu vou então ter que o axial, né, no equilíbrio vai ser 40%, né? E então, por eliminação, né, 100% menos 40, 60% vai estar na forma equatorial. Percebam aqui, ó, né, como a gente está falando de conformações, quanto mais volumoso é o grupo que está ligado ali no ciclo hexano, né, maior é a constante de equilíbrio, né, porque a gente tem aqui interações 1,3 de axial, né, que tem um custo energético, e essa interação, então, é que vai favorecer né, o conformer equatorial como mais estável. E isso que a gente observa. Ó. Quanto maior o volume, né, maior a concentração, a porcentagem de equatorial no nosso, é, no nosso equilíbrio aqui, né? Certo, gente? Deu para acompanhar o raciocínio aqui? E como o nosso tempo é curto e esse aqui é um negócio que eu estou colocando extra na minha parte, né? Então tô indo um pouquinho mais rápido. Mas qualquer dúvida aí, por favor, vocês parem, né? Aliás, me façam parar e a gente discute melhor, tá? A partir do silêncio que tá tudo ok, então. Então, gente, podemos colocar isso na forma de um equilíbrio, tá? Quanto maior a diferença de energia livre, né, maior vai ser a porcentagem molar daquele grupamento, né, em função, né, em termos da composição dele no equilíbrio. No caso, né, de conformers equatoriais, isso é quase sempre verdade. No entanto, a gente tem esse composto aqui, ó, que ele é uma exceção à regra, que a gente tem aqui que o conformer axial ele é mais estável do que o conformer equatorial. O que vocês acham que isso acontece? Eu estou pensando em densidade eletrônica, eletronegatividade, mas... Tem a ver com efeito eletrônico, mas não com eletronegatividade, certo? Tem a ver com um efeito que esse eu imagino que vocês tenham visto, revisto, pelo menos. Hiperconjugação, né? O efeito eletrônico, onde eu tenho aqui pares de elétrons não ligantes nesse oxigênio, certo? Esses não chega a ser uma ressonância, tá? É um efeito de sobreposição lateral, onde esse par de elétrons aqui ele acaba estabilizando o orbital antiligante dessa ligação aqui, que quando ele está axial, né, deixa eu mudar a cor aqui, onde é que eu mudo? Está aqui, fazendo um azulzinho aqui para não ficar tão confuso. Ó. O orbital antiligante dessa ligação está aqui. Então, o par de elétrons dessa ligação, ele interage com aquele orbital, certo?
e isso leva a uma estabilização da energia do orbital antiligante dessa ligação e traz estabilidade para o composto, certo? Então, o que não acontece quando a gente tem ele equatorial, certo? Somente quando ele está axial. E aí, por isso que a gente tem essa diferença de valores aqui. Certo, gente? Deu para... Ou Ok. falei grego? Opa, Não, não. O Isaac, ele falou bastante essa parte de orbital antiligante também. eu imaginei. O pessoal que gosta mais de química teórica, quando vai falar desses efeitos eletrônicos de conjugação, hiperconjugação, eles ficam bastante felizes. Sim. Que animação nesse sim, Patrick. Ah, porque é uma parte que para mim ainda é um pouco. Assim, eu entendo o conceito, ok, mas é uma química um pouco abstrata para mim. Essa parte, na minha graduação, foi muito de inorgânica. Sim. Então não é uma coisa que eu, digamos assim, tenho tanto amor. Aham. Não, eu entendo. Eu também, quando fiz a minha graduação, né, que vocês devem imaginar que faz muito mais tempo que a de vocês, não teve essa abordagem de orbital molecular, por exemplo, né? Ou passava muito batido lá. Hoje, mesmo não dando aula para química, eu dou aula de química orgânica para uma engenharia, né, que é engenharia de bioprocessos. Eu acabo entrando nessa questão de orbitais até para ajudar a entender por que que algumas reações acontecem, né? Porque realmente, se a gente não usa, não associa com o nosso dia a dia, não, não fica estranho. E vou ser sincero, quando a gente começa a entender essas questões de orbitais, a gente começa a olhar as reações com outros olhos, né? A gente começa a perceber relações que, coisas que não faziam sentido agora começam a fazer todo sentido em função dessas relações que são ignoradas, não é? Então, principalmente o pessoal trabalha com mais com síntese e acaba não se ligando, né? Eu, como o meu doutorado eu fiz junto com um físico-químico orgânico, assim, que é fã de físico-química orgânica, né, o Josiel, acabei me acostumando a procurar isso, né? E vendo assim que realmente a parte de orbitais, quando a gente começa a entender orbitais, com a química orgânica ela muda um pouquinho fica um pouco mais fácil. Só que, como você falou, é abstrato. Então, para a gente trazer para o mundo real é um desafio também. Certo, gente. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de uma coisa que é dinâmica, né? Como a questão aqui, esse exemplo, esse GIF, né, que eu gosto de usar, da, dos peixinhos no aquário, né? Se a gente colocar todos de um mesmo lado, a tendência com o tempo é que eles vão buscando os dois lados. Então, em algum momento, às vezes, tem mais num do que no outro, né? Mas, na média, a gente acaba tendo 5 para 5, né? Nesse caso, a gente tem uma situação que é aquela que a gente comentou antes, que o K é igual a 1, né? Em outros casos, ó, a gente tem uma situação como essa, né? Tem o gatinho em um dos lados do aquário esperando para pegar o peixe vem, olha, volta para lá, né? Então aqui a gente tem um processo que é mais termodinamicamente favorável, a gente tem um K que é muito maior do que 1, né? Então se a gente dividir aqui, só para ter uma noção, 1/9, que eu não lembro de cabeça quanto é que vai dar essa fração, aliás é o contrário, né? Eita, estou fazendo a reação inversa aqui. No caso vai ser 9 essa constante. Eu estou complicando o negócio, estava olhando a reação de volta aqui, não a que está indo na direção do aquário mais cheio. Então, se a gente tem alguma coisa que ajuda a promover aquela reação, né, a gente vai ter situações onde ela é mais favorável, né, e aí a gente acaba observando. Que é o que acontece aí com a maioria das reações que a gente usa no dia a dia, né?
Então, as relações, né? A gente pode colocar essas relações em termos da exponencial, né? Só que nós na exatas, né, a gente tem um gosto muito grande por relações que são lineares. E essa relação aqui, ela não é linear, né? Se a gente pegar o gráfico aqui de exponencial, ela cresce desse jeito. Agora, se a gente tira o ln dos dois lados aqui da equação, essa relação aqui, que era uma curva, né? Ela passa a ser uma reta que é mais fácil da gente interpretar, né? Então, por isso que quase sempre, né, a gente busca alguma maneira de linearizar os dados dos nossos experimentos para ser mais fácil de interpretar. Olhando aqui, gente, sabendo que o ΔH é padrão para uma reação, o ΔS é padrão, o R é uma constante, né, dá para dizer que o ln de K ele é inversamente proporcional ao quem? A temperatura. Né? Então a gente consegue plotar esses gráficos em termos de ln de K versus temperatura, um sobre a temperatura, aliás, e aí a gente consegue, a partir desse gráfico, determinar, por exemplo, ΔH e ΔS, porque R sempre vai ser constante. O ΔH e ΔS para uma determinada reação é constante, tá, gente? Mas quando a gente muda de reação, né, ΔH e ΔS é diferente. Então vamos olhar aqui uma situação, gente, que a gente chama aqui de Bond Dissociation Energy, né, energia de dissociação de ligação, para predizer então se uma reação ela é exo ou endotérmica, tá? Então aqui a gente tem a reação de hidrogenação do 2-buteno, né? Se a gente pegar as energias de ligação das ligações rompidas e diminuir do somatório das energias de ligação das ligações formadas, a gente vai ter o que? O ΔH para essa reação específica, certo? Então, as ligações rompidas aqui foram o quê? A ligação hidrogênio-hidrogênio e carbono-pi, carbono-pi, né? A carbono-pi. Então, somando 248, se não me engano, é joules, tá? Ou quilojoules, se eu não estiver viajando. E as formadas foram o quê? Uma ligação simples carbono-carbono, né? E duas ligações carbono-hidrogênio, que vai somar em 276,9. Então, opa, errei, gente. É em quilocaloria, não em quilojoule. Normalmente eu uso joule para essas reações, que é o recomendado, né? Então, subtraindo, né, as ligações rompidas com as formadas, a gente vai ter um ΔH de menos 28,7 quilocalorias por mol, ou seja, é uma reação exotérmica, segundo a teoria, né? A gente sabe que experimentalmente a gente consegue medir isso em calorímetro, né? E esse valor é muito próximo desse valor que foi calculado, tá? Onde que isso vai nos ajudar, gente? Em algumas reações a gente não consegue medir com precisão, tá? Então a gente consegue fazer essa estimativa e pode nos ajudar depois na elucidação dos mecanismos. Falando então de elucidação de mecanismo, né? A gente está falando então aqui do caminho que a reação percorre, né? De onde ela sai até onde ela chega e como ela faz esse percurso. Então, os parâmetros termodinâmicos não nos ajudam muito. O que vai nos ajudar são os parâmetros cinéticos. E um dos parâmetros mais básicos que a gente precisa determinar para propor o mecanismo é a determinação da lei de velocidade experimental. E aí a gente tem um fluxograma, né? Onde a partir então da lei de velocidade experimental
a gente arquiteta um mecanismo, certo? A partir desse mecanismo que a gente arquitetou, pensou, a gente escreve a lei de velocidade teórica para esse mecanismo, e aí a gente olha, bate com o que é experimental. Se não, a gente volta para o passo anterior, né? Tenta achar, arquitetar um novo mecanismo. Se bateu com a velocidade da lei experimental, o que a gente vai fazer? Buscar outras evidências, tá? Não é aquela coisa assim, bateu, pronto, acabou. Não, a gente vai buscar novas evidências que corroboram com o que a gente está propondo, tá, gente? Isso se chama o quê? Metodologia científica, né? O que acontece no dia a dia? Eu passei por isso já e agora eu vejo meus alunos passando por isso. A gente bola uma teoria que vai acontecer, os experimentos vão dar determinados resultados, e aí quando dá um resultado que não é o que a gente espera, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Experimentar errado, né? Não está certo isso aqui. Mas às vezes é a explicação que não tá adequada para o experimento que você está bolando, né? Então, lógico, antes de sair bolando teorias mirabolantes, a gente faz parte também da metodologia científica ver a reprodutibilidade. Então, a gente volta lá no experimento, vê se aqueles resultados voltam, né, a acontecer, se é uma coisa que não é realmente esperada, busca possíveis erros, né? E aí, se realmente chega à conclusão que está tudo certo, a gente vai buscar o quê? A explicação mais adequada para o que está acontecendo, tá? Relação entre velocidade e concentração, né, gente? Lembrando, vai ser o que vai nos dar a equação de velocidade. Lembrando que, diferente da constante de equilíbrio, que ela pode ser determinada a partir dos reagentes e produtos e coeficientes estequiométricos, a lei de velocidade não, ela sempre vai ser um parâmetro experimental, tá? Por quê? Nem sempre todos os reagentes vão afetar a velocidade da reação. Então a gente precisa determinar quais reagentes afetam a velocidade da reação e em qual extensão, né? E isso vai estar ligado a uma constante de proporcionalidade que vai ser dada aqui pelo K minúsculo. Quais que seriam então os produtos, as evidências adicionais, gente? A gente pode tentar isolar um produto, né, o produto, isolar o produto é mais do que necessário e tentar isolar, achar ou identificar, né, de alguma maneira um intermediário. Nem sempre, né, às vezes é muito difícil a gente isolar um intermediário da reação. Por quê? Porque ele, justamente por ele ser um intermediário, ele se converte muito facilmente em outras coisas. Mas às vezes a gente consegue uma evidência que ele está lá, né, mesmo não conseguindo isolar. Por exemplo, vai no RMN, aparece um sinal lá durante a reação que depois é consumido, é um sinal de que aquele que está sendo formado intermediário, né? Então, e aí a gente consegue, se eu consigo propor uma estrutura para aquele intermediário, eu consigo prever se ele vai aparecer um sinal diferente lá no RMN, vou lá e confiro, fazendo a reação, aí acompanhando a reação por RMN. Parâmetros termodinâmicos também podem ser utilizados, e além disso, efeito isotópico, que é um dos efeitos mais fáceis aí da gente conseguir, quer dizer, se a reação possibilita, né, a gente consegue tirar informações facilmente aí por efeito isotópico, mas nem toda a reação a gente consegue avaliar efeito isotópico. Mas como boa parte das reações tem efeito de próton, né, seja quebrando uma ligação, ou formando, ou ocorrendo protonação, né, a gente consegue fazer uma associação por aí. A gente vai ver alguns exemplos.
Outro conceito que é importante, eu acho que vocês já viram alguma coisa disso lá quando vocês viram as reações de substituição, e eu mostrei também um diagrama desse lá para adição em carbonila. São as superfícies de energia e conceitos relacionados, né? Se eu pensar, né, que um lado aqui dessa superfície são os reagentes e o outro lado os produtos, né? Eu tenho diversos caminhos que em termos de energia, né? Que essa reação pode percorrer, né? Então isso aqui na verdade é um gráfico de energia versus arranjo espacial dos átomos, né? E qual que vai ser a tendência da reação? Ela procurar o caminho com menor energia, que aí a gente faz o quê? Transforma num gráfico, né, de coordenadas de reação, onde a gente avalia lá a energia da reação, a energia versus a coordenada, né, o progresso daquela reação. Então, por exemplo, nessa reação aqui, né, específico, a gente tem a formação, quebra, por exemplo, de uma ligação AB para a formação de uma ligação entre B e C, certo? Então, eu posso ir pelos extremos aqui do gráfico, né, que tem um caminho de mais alta energia, ou eu posso vir aqui para essa seta vermelha, né, onde eu tenho mínimos, né, e em algum ponto aqui eu tenho um máximo, que provavelmente é o estado de transição, que vai ser um caminho de menor energia, certo? Então, a maioria, se a gente pegar as reações SN, né, substituição em carbono saturado, a gente tem essas N possibilidades. Aqui, uma ponta do gráfico é o SN1, o outro extremo aqui é a SN2, no meio a gente vai ter as S1 linha, SN2 linha e por aí vai, né? Então, ó, se a gente pega esse gráfico agora e transforma num gráfico de coordenada de reação, né? O que a gente percebe? Que a energia de BC ou de AB é a mesma, né? Então, aqui, que vai ajudar a determinar se a reação vem para a esquerda ou direita? É as concentrações dos reagentes, concentração de C e concentração de A no meio, certo? A gente pode fazer ir para um lado ou para o outro, né? Manipulando essa variável. Ó, aqui um exemplo, né? Um outro exemplo onde a gente pode associar, por exemplo, com SN1 e SN2. Nessa situação aqui, ó, a gente pode sair de A para C, a gente pode ter um caminho direto, né, que a gente vai ter uma reação concertada, aonde a gente tem um único estado de transição, né, que é aqui, ó, e aí forma produto. Já no caminho B, ó, o que acontece? A gente tem dois estados de transição, um aqui e o outro aqui, né? Fazendo aqui, trazendo para a superfície, um está aqui e o outro está aqui embaixo, certo? E eu tenho a formação desse intermediário B, que é dado por esse ponto aqui de célula, né? Onde a gente tem aqui o fundo do vale e depois ele aumenta e vai de novo. Qual caminho a reação vai tomar? Depende, muito provavelmente, da estrutura de A, né? Vai ter situações onde provavelmente A vai favorecer esse caminho em duas etapas e vai ter estruturas que vão favorecer o caminho direto, como é o caso da SN2 e da SN1, né? Gente, tô falando coisa que já foi falado ou tá interessante, eu posso continuar com esse assunto ou vamos tentar avançar um pouco mais aqui, como é que tá? Porque vocês estão tão quietinhos que eu tô com medo.
Por mim tá ok, Renato. Aquele gráfico que você mostrou ali, se eu não me engano, a Flávia, ela comentou um parecido. Era um Aham. quadrado também, só que de um lado você tinha uma progressão no sentido de eliminação e no outro de substituição. Mas, Sim. assim, essa parte topográfica aí não foi mostrada, pelo menos pelo que eu lembro. Não, não, joia, então. Não, beleza. É, o, a gente fala ali de eliminação e substituição, não tem como fugir desses diagramas, né? Mas acho que é importante a gente ver, assim, num contexto geral, como é que eles funcionam. Então, beleza. Se tá somando para vocês, para mim tá valendo. Bom, gente, isso tudo eu tô falando, né, para ajudar vocês na questão de teoria, né, de como a gente propõe mecanismo, para entender como é que os mecanismos são propostos, né? Então, a gente tem a teoria do estado de transição, né, do complexo ativado, que é quando a gente tem essas situações aqui, né? Tem um estado de transição no meio da reação, né? E aí leva à formação de um produto ou de um intermediário, tá? Nesse caso, né, é, essa teoria ela vai assumir que uma determinada reação ela vai alcançar um complexo ativado é o estado de transição, certo? Que vai ter uma alta energia, certo? E que vai então se decompor para formar o produto ou o intermediário, né? De uma forma extremamente rápida, né? Essa velocidade extremamente rápida é de pelo menos, né, 6 vezes 10 na 12 por segundo, tá? Se for mais lento do que isso, aí já considera-se um intermediário, tá? Igual a isso ou maior, a gente considera que é um estado de transição, que é o tempo que ele leva, né, para sobreviver. Da onde que vem esse número, gente? Esse é o tempo exato que a gente leva para determinar, para identificar uma ligação, certo? Então, se é mais lento do que isso, a gente consegue ver uma ligação lá, aparecer uma ligação no RNN ou no infravermelho, né, alguma coisa nesse sentido. Se for mais rápido do que isso, é mais rápido do que a nossa técnica permite acompanhar a formação da ligação. Então, não tem de fato uma ligação, tá? Então, aqui, a formação desse estado de transição, então, ele é dado por uma constante de equilíbrio, certo? Que pode ir e voltar, e por uma constante, então, de velocidade que dá a decomposição do estado de transição para a formação do produto, tá? Essa, essa constante aqui, né, ela nada mais é do que o produto disto daqui, ó. Aonde a gente tem o coeficiente de transmissão, né, que é esse kappa, né, a letra grega, a constante de Boltzmann, a constante de Planck e a temperatura, certo? A temperatura aqui é a única coisa que é variável, né? Mas se eu trabalho numa temperatura constante, certo? Vai se transformar numa constante também, tá? Essa. Não, vou deixar para falar isso depois. É, vamos. Não vamos dar spoiler, né, do que é essa constante hashtag aí. Então, se eu pegar, né, e tentar definir essa constante aqui de equilíbrio, que é a de formação do estado de transição, né, eu consigo chegar nessa expressão aqui, certo? Que eu não preciso, eu consigo determinar apenas olhando para a reação, certo? Então, se eu jogar
a concentração de estado de transição, do estado de transição, eu não consigo determinar, né? Por quê? Eu não consigo acompanhar a formação dele. Eu sei que ele existe, consigo medir a energia dele, mas eu não consigo medir a concentração. Porém, se eu isolar ele, eu consigo medir o K e consigo medir a concentração de A e a concentração de B, certo? Então, consigo substituir ali. A energia do estado de transição, né, ΔG, está relacionado então com esse K, né, de formação do estado de transição, né, constante de equilíbrio para a formação do estado de transição. Então eu consigo reescrever essa equação em termos dessa constante, certo? Se eu substituo, então eu consigo substituir ela lá nessa primeira expressão aqui, certo? A velocidade de reação eu consigo escrever em termos, né, daquela constante do slide anterior, certo? Vezes a concentração do estado de transição, mas eu não sei isso daqui, certo? Agora, se eu pegar, substituir a equação 2 na equação 1, né, eu tenho essa expressão aqui, certo? E consigo substituir essa expressão aqui pela concentração, né, do estado de transição na equação 3. E aí eu tenho a formação dessa outra equação aqui, que é a lei de velocidade dessa reação com um complexo ativado, certo? Bom, eu não consigo, né, determinar tudo que está ali, tá? Individualmente. Só que, se eu comparar, né, se eu pensar que isso daqui é basicamente isso daqui, é igual a isso daqui, né? Só que eu estou considerando aqui a formação. O que que eu estou fazendo quando eu tenho um K de reação? Eu estou dizendo que isso daqui tudo está aqui dentro. Por quê? Não preciso medir cada uma dessas coisas. Por quê? Kappa é constante para aquela reação, constante de Planck é uma constante, constante de Boltzmann é uma constante. Se eu controlar a temperatura, ela passa a ser uma constante. E o ΔG é a exponencial de ΔG sobre RT. Se a temperatura é constante também. Então eu vou ter essa constante de proporcionalidade, que é o que a gente usa no dia a dia, que vai estar relacionada com tudo isso, ou seja, coeficiente de difusão, temperatura, energia do estado de transição e tudo mais. E aí eu consigo simplificar essa expressão toda aqui em termos somente daquilo que eu consigo medir, que é a concentração de A e concentração de B, com uma constante de reação, uma constante de proporcionalidade que vai ser sempre a mesma para uma determinada temperatura. Então, por isso que quando vocês fazem uma cinética, a temperatura é tão importante, ela não pode ficar variando, tá? Por quê? Justamente se ela variar, a constante de proporcionalidade vai variar. E aí, gente, explodiu as mentes ou deu um nó na mente? Depois que você chegou na constante final, ficou mais tranquilo, porque no início tava exatamente o que você falou. Não. Mas por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque a gente está tão acostumado a usar constante que a gente não pensa de onde que veio a constante. Alguma vez na vida, antes de eu mostrar isso aqui, alguém mostrou de onde que vinha essa constante para vocês? Infelizmente, sim. Já tive esse trauma também. Então não foi tão traumático. Ah, relembrar é traumatizante. Tem que vencer os traumas. Bruna, Paula, Beatriz,
Jenny, estão vivas aí, só respirando? Tô viva, professor. Congelando, mas viva. Isso estamos todos. Eu lembro vagamente de ter tido uma pincelada sobre isso na graduação, mas nada assim, uma explicação que desse para clarear mais e fosse mais compreensível, mas só uma pincelada por cima mesmo que a gente teve. Nossa, eu tô achando isso aqui uma pincelada, gente. Mas assim, é mais para a gente, né, lembrar da onde que sai essa constante, né? Então, se vocês chegaram a ver alguma coisa na graduação, então beleza, né? Isso daqui, então, gente, né, essa constante, né, essa equação toda, é o que talvez nos livros, né, mais de físico-química orgânica, vocês vão encontrar lá como equação de Eyring, né? Então vai ser a constante de proporcionalidade da reação. Dá para escrever em termos de ΔG de ativação ou de ΔS e ΔH, tá? Fazendo as transformações necessárias. Bom, no que isso vai nos ajudar, certo? Quando tem uma reação, então, que é em uma única etapa, né? A mais B vai passar para um estado de transição, né? E a energia que é necessária aqui para a transição vai determinar a barreira energética, né? O quanto é fácil ou difícil essa reação acontecer. O ΔG vai nos dar somente o estado inicial e o estado final, né? Se é espontâneo ou não, certo? Então quer dizer o quê? Nesse momento aqui, a gente tem a formação e as ligações, e formação das ligações, né, no estado de transição, né? O exemplo mais clássico é SN2, né, o nucleófilo atacando o haleto de alquila, né, e é para a formação do novo produto mais o halogeneto. Então, termos dessa equação, né, tudo mais. Bom, e se a gente tiver uma reação, quando a gente tem uma reação, então, que ela é um passo único, né, fica fácil, né? O máximo é aonde a gente tem o estado de transição e a etapa, então, determinante da reação é dado por ela. E agora, quando a gente tem uma situação como essa daqui, que a gente tem 6 etapas, né, na reação, qual vai ser a etapa determinante? O que vocês me dizem? Seria T1, que é mais energética? Seria a etapa Será? lenta da reação? Não sei. Sei, não, tranquilo. Então, o Patrick já fez a aposta dele. A Paula fugiu para não dar a resposta. Tô brincando, gente. Sei que, né, a conexão às vezes nos derruba. Jenny, Bruna, o que vocês acham aí? Qual que é a etapa determinante dessa reação? Eu Olha vou no só. chute do Patrick também. Geralmente a primeira etapa é a etapa Aham. determinante, né? Uhum. Tranquilo. Vamos lá então, vamos analisar. Gente, olha só. Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui qualquer uma das etapas pode ser a etapa determinante, tá? Qual que vai ser a etapa determinante? Aquela que tem o maior ΔG de ativação. O ΔG de ativação ele vai ser dado pelo ponto de energia do reagente ou do intermediário até o máximo da curva. Então, na primeira etapa, ó, a gente tem esse ΔG de ativação, certo?
Na segunda etapa, ó, eu tenho aqui a formação do intermediário 1, né? E aí eu tenho essa energia de ativação aqui, até a formação, né, do estado de transição, e aí o segundo intermediário. O terceiro e o quarto estado de transição, eles têm energia menor, né, ou igual ou menor que o primeiro estado de transição. O quarto, que também está difícil. Aliás, o quinto, né? O sexto estado de transição, ele também tem um pouco mais elevado. Então, ó, vejam que o primeiro estado de transição, ele não é tão grande quanto o segundo e o sexto estado de transição, né? A energia não é tão grande. Então, quer dizer o quê? Ele não é a etapa determinante. Mas como ele está antes da etapa determinante, ele entra na equação de velocidade. Ele afeta, de alguma maneira, a velocidade da reação, tá? Então, aqui no zoiômetro, né, como diz um colega meu, o maior estado de transição, a maior variação de energia aqui no estado de transição é o segundo estado de transição, tá? Não Por seria quê? T3, não? Olha, tá bem próximo, mas eu ainda acho que o T2 ainda vai. Não, o T3 não. Pelo seguinte, ó. Porque o T3, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, que eu confundi aqui. Por Ah, causa da tá, máquina. entendi. É no outro Aham. ombro que você mede. Exatamente, ó. Você tem o vale aqui, ele vai ser daqui até ali. Né? Ficou terrível a minha seta, né? Mas acho que dá para entender. Então, é essa energia apenas aqui. No T4, ó, é menos ainda, né? T5 também é pequenininho. Então, é o T2 que é o estado de transição, a etapa determinante. Né? Fui salvo pelo GOM, foi a delta G2. Então, ó, gente, deem uma olhada nessas reações aqui, né, e tentem identificar aí quem que é quais que são as etapas determinantes para cada um desses gráficos.
Gente, e aí? Na letra A tá tranquilo, né? Sim. Beleza. Então, aqui o estado de transição tá aqui a etapa determinante, né? Na letra B, é a primeira ou a segunda etapa? Jerry, peraí. A letra B seria a primeira etapa? Exatamente. Vocês têm aqui, né? O reagente tem essa variação aqui, né? Desconsidera a tortura aqui da minha reta, né? Que não está reta. E na segunda, a segunda etapa está aqui, então é muito menor. Então realmente é a primeira. E na letra C, gente? Primeira etapa também. Uhum. Correto, né? Tá aqui. Pá. Eita. Não. Tem umas horas, assim, dependendo de onde puxa o mouse, ele dá essa. Você fez um dupleto aí. Ia dizer que à tarde eu tenho que dar aula de RMN para graduação, ele já tá puxando já. E aqui, né, ficou bem menor, né, o estado de transição. E, na letra D, gente. Seria a Segunda. segunda etapa. Exatamente, ó, a segunda etapa está bem maior, né? Ó, outro pico, agora um singleto. E a letra E, Segunda etapa também. exato. A segunda etapa tem uma energia muito maior do que a primeira. A primeira está aqui, né? A segunda bem mais alta. E a letra F, gente? Primeira etapa. Exatamente. Estão afiadinhos, né? Esses exercícios é aqueles exercícios que eu chamo que é de cunho moral, né? Só para a gente ficar feliz, né? Conseguir resolver facilmente, ficar feliz. Geralmente, né, a primeira etapa acaba sendo a determinante, mas nem sempre, né? Em situações, né, como a segunda aqui, aliás, a letra E, né, que acho que foi a letra E a letra B também, né, que é a segunda, geralmente a gente tem um pré-equilíbrio envolvido na reação, né, e por isso que a segunda etapa acaba sendo a determinante. Então a gente tem também as relações, né, entre velocidade de reação e temperatura, né? Com o aumento de temperatura, geralmente a gente tem um aumento, né, da energia geral, né, da média de energia geral dos reagentes envolvidos, e com isso a gente tem um aumento da fração de moléculas que estão com a energia necessária para conseguir reagir, né? Então, se a gente olha aqui a temperatura em Kelvin, né, a gente vê um crescimento exponencial com o aumento aliás, um aumento exponencial na velocidade da reação ou no coeficiente de reação, que seria a constante de reação, né, com a temperatura. Né? E isso, né, está de acordo com o que a gente observa aqui, né, porque a temperatura está dentro da constante de velocidade, a constante de proporcionalidade da reação. Bom, essa dependência, né, entre velocidade de reação e temperatura, né, ela permite a determinação dos componentes de entalpia e entropia a partir da energia livre de ativação. Como? Né? Usando a constante de reação naquela equação lá, que é a equação de Heine. Né? A gente consegue fazer isso. Fazendo um gráfico, então, de ln de Kr sobre T sobre 1 versus 1 sobre a temperatura, aliás, né? A gente tem a inclinação ΔH menos ΔH sobre R, né? De ativação, o ΔH de ativação. E no coeficiente, fugiu o termo,
coeficiente angular e o coeficiente linear. Não. É o rebatimento lá no eixo Y, né? Ele vai nos dar o ΔS sobre R. O intercepto, gente. Eita, nós. Não tem... A gente vai... O frio vai diminuindo até a velocidade de pensamento. Não estava lembrando que era intercepto que eu queria falar. Então, ó, fazendo o gráfico, né? Então, o ângulo aqui, né, da inclinação é o menos ΔH sobre R, então divide o valor aqui do coeficiente angular, você vai ter pela constante geral dos gases, tem o ΔH, e o intercepto aqui, então, vai dar o valor de, no caso aqui, vai dar o ln de K', né, sobre a constante de Planck, né, o K', lembrando que é a constante de Boltzmann, certo? Mais ΔS de ativação sobre R. Então, fazendo as continhas ali, a gente chega no ΔS de ativação e ΔH de ativação. Outra análise que a gente costuma fazer quando está estudando mecanismo de reação é a lei de velocidade de Arrhenius, né, que vai nos dar a barreira da energia de ativação, né? Essa lei de velocidade ela é dada por a constante de velocidade da reação igual a um coeficiente pré-exponencial, exponencial menos energia de ativação sobre RT. Tirando o ln dos dois lados, a gente vai chegar na expressão linearizada, né, que a gente utiliza mais. Lembrando que a constante, né, também é igual a tudo isso daqui, né, que a gente viu anteriormente hoje na aula, né. Se a gente tem uma etapa única, ela ignora qualquer consideração mecanística, como a participação de intermediários e acaba simplificando, né. Então a gente consegue fazer com que a energia de ativação seja somente o ΔH de ativação mais RT. Ou seja, né, como R é uma constante e T, se for a temperatura ambiente, que é agora 25 graus ou é 20 graus, agora eu não lembro. Aqui deve estar usando a temperatura padrão deve ser 20 graus. Então a gente tem que a energia de ativação sempre vai ser um valor constante em quilocalorias, né, dependendo da temperatura, e o ΔH, certo? Considerando, então, que o ΔS de ativação vai ser igual, tá, a 4,57 vezes o log de A menos 10,753 menos o log de T, tá? A gente estuda, a gente pode chegar fazendo essas substituições, né? Num gráfico, então, de KR, ln da constante de velocidade versus 1 sobre T, a inclinação vai nos dar a energia de ativação por R, né? Então, a gente consegue determinar aqui a energia de ativação e aí usar para determinar, por exemplo, o ΔH de ativação para uma dada temperatura ou, no caso, ΔS, somente sabendo a temperatura e o coeficiente pré-exponencial, né? Que a gente também vai tirar aqui do plot de Arrhenius. Então, aqui um exemplo de plot de Arrhenius, gente. Geralmente ele tem a inclinação negativa, né? E a partir dele, então, a gente consegue calcular, então, como mostrei no slide anterior, né, a energia de ativação, o coeficiente pré-exponencial, e a partir destes, o ΔH e o ΔS de ativação, certo? O que nos dá de informação, né, esse bendito ΔH e ΔS, né? O que eles vão nos ajudar? Eles vão ajudar
a entender a estrutura do estado de ativação, certo? Eles nos dão, em termos, o ΔH, a energia que é necessária para a reorganização das ligações, certo? Quanto mais elevado a energia, mais o complexo ativado, né, precisa ser reorganizado. E a entropia mede o grau de organização da formação desse complexo ativado. Então, por exemplo, nessa reação aqui, que é uma reação de Diels-Alder, né, um dieno-dienófilo, né, a gente tem aqui no estado de transição um ΔH de ativação de 15,5 quilocalorias e um ΔS de menos 34 unidades de entropia, certo? Então aqui a gente está partindo, ó, de 2 reagentes, certo? Para formar um produto apenas. Então o que acontece com o ΔS? Diminui, né? E no caso aqui também, como a gente está perdendo conjugação entre essas duplas, né? Não exatamente um melhor exemplo de conjugação, né? Mas existe uma certa conjugação aqui, está perdendo isso, o ΔH acaba não sendo tão elevado. Agora, nessa outra reação aqui embaixo, ó, o que acontece? A gente tem um composto azo, né, um alquil azo aqui, inclusive, que não são lá muito estáveis, né? Quando eles estão até fazendo pontes entre anéis aromáticos e ganha instabilidade em função da ressonância, que não é possível aqui. Então, nesse caso aqui, no estado de transição, a gente tem o quê? A quebra da ligação dos dois nitrogênios, né, com os carbonos e a formação da terceira ligação, né, da ligação tripla com o nitrogênio. Então, o nitrogênio tem uma estabilidade muito grande, né, e ele é formado nos produtos. Então, vejo que aqui o ΔH ele é bem mais alto. Como eu estou partindo aqui de um reagente para formar 3 produtos, né, esse estado de transição ele tem um aumento na entropia, que reflete isso. Certo, gente? Eu vou parar por aqui, porque já bateu o horário, né, 10h50. Eu acho que na próxima segunda eu vou continuar falando disso daqui, né, e daí depois eu emendo com compostos aromáticos, e aí, não, a gente volta daí para fazer mais alguns exercícios sobre a parte lá de compostos, reações de substituição e também um pouquinho dessa parte aqui. Eu acredito que na próxima aula eu já chego no Hammett, né, que é o nosso objetivo. E aí a gente, depois disso, vai para aromáticos e aí fica a parte de seminários para vocês. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Joia, gente. Então, até segunda-feira. Assim que gerar o arquivo aqui, eu já jogo lá na pastinha compartilhada. E também jogo lá o arquivo dos seminários. Ok, gente? Professor, em Valeu. que pasta que você está colocando mesmo? É aquele link que eu mandei por e-mail, mas eu posso mandar ele novamente. Tá. É um link no Drive. Uhum. Beleza, então. Muito obrigada. Nada. Professor, depois você manda também por e-mail a relação a distribuição dos seminários?